Você tem dificuldade de precificar seus honorários? Pois é, esse é um problema para muitos profissionais liberais. E saiba que o seu valor de honorários tem muito a ver com a perspectiva do seu cliente, do quanto é vantajoso ou arriscado te contratar, qual o seu custo operacional, qual a sua margem de lucro e qual o seu valor enquanto profissional diante do seu mercado. Eu sou o professor Márcio Caldas e nesse minicurso nós vamos tratar de precificação de honorário. Antes da gente começar, eu quero te explicar que o curso é absolutamente gratuito e ele vai estar dividido em 2 vídeos. Esse é o primeiro com link gratuito. Agora, se você se interessar, achar que vale a pena e quiser assistir a segunda parte, recebendo também os slides que a gente vai usar por aqui, basta preencher seu nome e seu e-mail no link da descrição desse vídeo e eu te mando tudo, ok? E se você estiver curtindo o nosso conteúdo, não deixe de deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal, assinando ali o sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Nossa discussão se inicia com a percepção de risco do cliente. Quando um cliente pretende te contratar, basicamente ele considera o quão arriscado ou possível é realizar o serviço por conta própria ou através de outro profissional mais barato. Pensa assim, será que estando com uma gripe forte eu preciso me consultar com o melhor pneumologista do Brasil? Ou eu posso ir a um médico do plano? Ou eu posso pedir uma indicação de um xarope ao funcionário de uma farmácia? Na verdade, o cliente cria uma análise de risco de contratação e considera basicamente 2 fatores. A percepção de complexidade do que ele pretende contratar e a percepção sobre o processo de solução contratada. Vamos traduzir isso. No primeiro tópico, a percepção de complexidade tem a ver com a ideia de que aquilo exige muito ou pouco conhecimento para ser executado. Quanto mais complexo for o serviço a ser contratado, mais o cliente está disposto a pagar por um profissional mais qualificado. Depois, a percepção do processo diz respeito ao quanto o cliente entende o que vai ser feito. Se ele não conseguir compreender razoavelmente o processo de solução, ele vai preferir buscar novamente um profissional mais qualificado. Vamos discutir alguns exemplos. Uma troca de fechadura. Bom, não é uma atividade cuja percepção seja de muita complexidade. E ao mesmo tempo você entende basicamente como funciona o processo de se trocar uma fechadura. O profissional vai lá, desaparafusa aquilo da sua porta e troca a fechadura. Logo você tem uma baixa percepção de complexidade e acha que tem um bom conhecimento do processo de solução. Então nós temos agora uma baixa percepção de risco. E com uma baixa percepção de risco, você vai buscar o chaveiro mais barato e mais próximo da sua casa. No segundo exemplo, agora você quer trocar o quadro elétrico da sua casa. A sua percepção é de que não é nada tão complexo. Afinal, você não precisa de um engenheiro elétrico com mestrado para fazer essa substituição. Ao mesmo tempo, via de regra, você tem baixo conhecimento sobre esse processo de troca do quadro elétrico e tem medo que o processo mal realizado acabe causando um incêndio. Bom, com uma baixa percepção de complexidade, porém com baixo conhecimento do processo de solução, a sua avaliação de risco passa a ser moderada, o que te faz contratar um profissional eletricista com indicação de alguém, e não o seu Zé da esquina mais barato. Aqui, certamente, você se dispõe a pesquisar um pouco mais e pagar um pouco mais. Vamos agora imaginar uma cirurgia simples para um paciente que também é médico. Ele sabe que, por mais simples que seja uma cirurgia, essa atividade por si só é de alta complexidade. Só que por também ser médico, ele conhece bem o processo e sabe como é que isso vai se desenrolar. A sua avaliação será também moderada e ele vai escolher um profissional, colega de profissão, com base nesses critérios. Já a mesma cirurgia para um paciente leigo, além da percepção de elevada complexidade, há o total desconhecimento do processo de solução, o que fará com que esse cliente
esteja disposto a pagar mais caro para ter o melhor profissional que o seu dinheiro possa pagar. Se analisarmos a advocacia, vamos perceber que a visão de maior ou menor complexidade com a noção do processo de solução faz com que demandas de juizado especial, as chamadas pequenas causas, tenham valor mais baixo do que áreas como direito tributário, por exemplo. E aqui é importante você não confundir a percepção de complexidade do problema e do processo com a complexidade real. Veja, é muito claro que uma simples contabilidade pelo Simples Nacional é menos complexa do que uma contabilidade pelo lucro real. Provavelmente seu cliente tem essa noção. Mas quando ele acha que é tudo muito básico e que a contabilidade do Simples Nacional é só preencher uma guia, ele prefere pagar uma contabilidade online de 50 pratas. E mesmo no lucro real, mesmo entendendo ser uma atividade mais complexa, quando ele acha que entende do processo e que tudo não passa de um livro caixa melhorado, com linhas de receita e outras de despesa, ao ter a percepção equivocada do que ele conhece do processo, e ele não conhece, ele acaba se dispondo a pagar um profissional mais barato. Então você precisa precificar com base na percepção do cliente de uma correta visualização da complexidade do serviço e do processo envolvido. E demonstrar isso não é vender dificuldades, dizendo que algo é mais complexo do que é, ou omitir o processo para não torná-lo compreensível. É traçar um panorama correto e claro para que esse cliente perceba que o que ele precisa não é tão trivial quanto ele pensa e que o processo a ser desenvolvido exige forte nível de especialização para mitigar todos os riscos envolvidos. Se o seu cliente compreender isso, não vai buscar um profissional medíocre e barato. No nosso próximo vídeo, nós vamos discutir o mercado, onde o seu negócio se insere, seu custo, margens de lucro e, ao final, algumas formas de contratação. Entra aí no link na descrição do vídeo, se cadastra e eu te espero lá na nossa segunda aula do mini curso sobre precificação de honorários. Um grande abraço!